Round 1. A história do Joãozinho. O Joãozinho inscreveu-se na disciplina de lógica, mas faltou nas 3 primeiras aulas. Na 4ª aula, chegou atrasado. Na 5ª aula, quando finalmente largou o telemóvel, observou o seguinte exercício no quadro. O professor, entusiasmado, explicava como tinha resolvido o exercício. Portanto, como já sabem, esta expressão lógica formal significa o nosso argumento. Entre as vírgulas temos as premissas. Assim, P e Q é uma premissa. P e Q implica P ou Q é uma premissa. P implica R é uma premissa. Não R é uma premissa. O Q é a nossa conclusão. Esta expressão está a afirmar que a partir deste conjunto de premissas podemos concluir que, com o símbolo que está antes de que, dizemos é demonstrável que. Podemos concluir que. Quando nos pedem para fazer uma demonstração a partir de uma expressão deste género, o que se pretende é que se arranje uma prova para a conclusão. Neste caso, que temos de conseguir provar a conclusão a partir das premissas que são dadas. Como já sabem, vamos derivar uma argumentação formal das premissas mediante a utilização das regras de inferência, de modo que, no fim, fica explícito o raciocínio que nos permite afirmar que a nossa conclusão. O Joãozinho já tinha ouvido uma série de termos que não sabia ao certo o que significavam. Já tinha percebido que o V pequeno virado para baixo em lógica significa I. O V na posição normal significa O. A seta significa se qualquer coisa, então qualquer coisa. E pouco mais. Quando ouvi o professor dizer, como já sabem, estremecia. Estava completamente perdido. E cada nova explicação aumentava mais ainda a confusão em que estava. Uma demonstração à prova lógica, continuava o professor, não é para fazer de qualquer maneira, à vontade de cada um. Pelo contrário, obedece a critérios de rigorosa nomenclatura. A forma como apresentamos a prova determina a sua eficácia. Assim, primeiro que nada, vamos expor as premissas por linha. Em cada linha uma premissa. E vamos numerá-las. Assim, na linha número 1 temos a premissa P e Q. E escrevemos à frente premissa. Na linha 2, a premissa se P e Q, então P ou Q. O que também pode ser lido P e Q implica P ou Q. Na linha 3, a premissa se P, então R. O que também pode ser lido P implica R. Na linha 4, a premissa não R. Estas são as nossas premissas. É a informação que nos é dada no enunciado. Sabemos também que temos que provar que, como conclusão. Na linha 5, então, vou escrever P ou Q. Mas tenho que justificar porque é que estou a escrever P ou Q. Não é só escrever. Não é só olhar para o colega do lado e como ele escreveu, então também vou escrever. Tem de perceber porque é que é assim. E tem que mostrar que percebeu. Round 2. Round 2. Na linha 5 escrevi P ou Q porque apliquei a regra de inferência modus ponens às linhas 1 e 2. A regra diz: se tenho estabelecido que P implica Q, numa situação em que tenha a confirmação de que P é verdadeiro, então posso concluir que
Imaginem que temos uma instrução simples num programa de computador, que diz o seguinte: se tiver P e Q, então tenho P ou Q. A instrução é formalizada com a nossa implicação se P e Q, então P ou Q. Num segundo momento, tenho a confirmação de que P e Q é verdadeiro. Então, se P e Q é verdadeiro, tenho necessariamente P ou Q. Se imaginarmos os ciclos de escaneamento dos computadores, é fácil de compreender. Portanto, na instrução temos se P e Q, então P ou Q. Com a atualização do ciclo de escaneamento, o computador reconhece a verdade de P e Q. Logo, necessariamente, ativa P ou Q. Dá-lhe um valor verdadeiro. Na linha 6 vou escrever não P e vou dar como justificativa a utilização da regra de inferência modus tollens, aplicada nas linhas 4 e 3. A regra de inferência modus tollens o que diz é o seguinte: se tenho uma implicação do tipo P implica Q, e se obtiver uma confirmação da falsidade de Q, portanto, do consequente da implicação, automaticamente obtenho o antecedente negado, não P. É o caso nas linhas 3 e 4. Na linha 3 tenho P implica R. Na linha 4 tenho não R. Logo obtenho não P. E escrevo na linha 6. Uma vez mais, vamos observar o funcionamento dos circuitos dos computadores para compreender melhor esta regra de inferência, o modus tollens. Imaginem que temos uma instrução que diz: se tiver P, então tenho R, formalizada pela nossa implicação, se P, então R. No segundo momento, com a atualização do ciclo de escaneamento do processador, obtemos não R, o consequente da nossa implicação negado. Decorrente desse facto, o que sucede necessariamente é obtermos não P, o antecedente da nossa implicação negado. Imaginem que temos um conjunto de componentes A, B, P, C, D, a alimentar eletricamente R. Mas são componentes autónomos, não estão ligados entre si. Ou seja, basta um deles ser corrente para o R ser ligado. Mas agora reparem, se eu tiver não R, se o R estiver off, se não houver corrente no R, qual é o estado em que estão os componentes? Se o R não recebe corrente, então, na fonte da qual normalmente recebe corrente, obviamente não há corrente. E não é uma fonte, mas são 5 fontes, os nossos componentes A, B, P, C, D. Pois bastava um deles ser corrente para o R estar ligado. Se temos não R, então necessariamente todos os nossos componentes estão negados. Segundo este exemplo, temos estas 5 possibilidades para alimentar R. Mas para o nosso exercício só nos interessa a implicação se P, então R. Sabemos agora que se o nosso R, o consequente, estiver negado, o P, o antecedente, tem de estar necessariamente negado, forçosamente. Poderão perguntar: então podemos ter o nosso R verdadeiro, ligado, e o P negado? Sim, e em lógica isso é muito frequente. Bastaria termos o nosso A, por exemplo, ligado a alimentar R. E poderia dar-se esse facto numa expressão lógica
em que o A estivesse oculto e só a expressão se não P, então R estivesse em evidência. Esse é um aspecto crucial para a compreensão da lógica proposicional, que vamos aprofundar com mais detalhe nos próximos vídeos. Por agora, interessa-nos analisar a regra de inferência modus tollens. E já sabemos que é uma expressão deste tipo. Se tiver P, então tenho R. Tenho não R, então tenho não P. Na linha 7, finalmente, consigo provar a nossa conclusão. O nosso objetivo, que, partindo das premissas, utilizando regras de inferência, predispusemos as nossas declarações lógicas, as nossas fórmulas, de modo a poder chegar agora à conclusão. Neste último passo, vamos usar a regra de inferência silogismo disjuntivo aplicada nas linhas 5 e 6. Como podem observar, à linha 5 chegamos utilizando a regra de inferência modus ponens aplicada nas linhas 1 e 2. À linha 6 chegamos aplicando a regra de inferência modus tollens aplicada nas linhas 3 e 4. Assim, chegamos à linha 7 aplicando a regra de inferência silogismo disjuntivo nas linhas 5 e 6. Como podem observar, procedeu-se a um cálculo, procedeu-se a um raciocínio, legitimado pelas regras da lógica proposicional. Quais cientistas transcrevemos o raciocínio para a linguagem simbólica, formal, e decompusemos os seus elementos tendo em vista a verificação de suas possibilidades, de suas capacidades para se reestruturarem em novas formas válidas, que permitam provar a conclusão. Assim, na linha 7 escrevi que, porque a regra de inferência silogismo disjuntivo diz: se tiver P ou Q, numa situação em que tenha a confirmação de que um dos termos da disjunção é falso, então provo o outro como verdadeiro. Tenho P ou Q. Posteriormente constato não P. Então provo Q. Na linha 5 temos P ou Q. Na linha 6 temos não P. Segue-se que na linha 7 concluímos que. Os circuitos eletrónicos novamente. Desta vez a regra analisada é o silogismo disjuntivo. A instrução diz P ou Q. Num segundo momento, com a atualização do ciclo de escaneamento, o processador constata não P. Essa constatação vai eliminar o termo da disjunção P ou Q, que está a negar, neste caso P. Então fico com Q. Se tenho isto ou aquilo, isto é negado, então fico com aquilo. A regra é tão simples quanto isto. A expressão lógica do nosso enunciado está a afirmar que, mediante a utilização das premissas fornecidas, consigo demonstrar que, consigo chegar a que. Eu efetuo a prova lógica, a demonstração, e de facto consigo provar que. Round 3. Round 3. Além de haver muitas palavras cujo significado o Joãozinho não compreende bem, outra das dificuldades do Joãozinho penso ser o problema que tem em ver um objetivo, algo de concreto,
para os exercícios que anda a estudar. Afinal, o que são estes conjuntos de símbolos com encadeamento determinado? Bem, primeiro que nada, estas estruturas simbólicas são uma linguagem artificial. Uma linguagem natural, por exemplo, é o português, o inglês, o alemão, etc. Normalmente aquilo que designamos por linguagem de um povo. Como linguagens artificiais, temos a lógica formal, a matemática e os sinais de trânsito, por exemplo. Na Grécia Antiga, a retórica, a argumentação, o discurso perfeito moviam as mais altas esferas do governo da cidade. A lógica formal permite-nos traduzir um argumento de linguagem natural para linguagem simbólica, de maneira a captar o seu sentido essencial, facilitando a análise de sua coerência interna, permitindo aferir acerca de sua validade ou invalidade. Os gregos, buscando a perfeição do argumento, buscaram a perfeição da lógica. O Joãozinho certamente ficaria surpreendido se lhe disséssemos que a estrutura simbólica do nosso exercício está a traduzir um argumento de linguagem natural. O nosso PIQ da primeira linha do exercício, em linguagem natural, fica como segue. Os únicos na cozinha eram o cão e o gato. A premissa da linha 2, se P e Q, então P ou Q, em linguagem natural, fica. Se os únicos na cozinha eram o cão e o gato, então o cão ou o gato comeram o frango. A premissa da linha 3 fica. Se o cão comeu, então o cão saltou em cima da mesa. A premissa da linha 4 fica. O cão não saltou em cima da mesa. Hoje vamos ficar por aqui. No próximo vídeo vamos analisar detalhadamente a derivação feita a partir das premissas em linguagem natural. Até lá, saudações. K.O. I'll be back. K.O. K.O. I'll be back. I'll be back.